Maranata, queridos amigos e irmãos, bênção de Deus sobre cada um de nós. Nos ali para mais uma meditação dia a dia com Deus. E hoje nós sabemos medita também, queridos, num tema muito importante que é: será que já estava profetizado sobre as mudanças? Nós sabemos fala sobre aquela que se Deus já tinha advertido sobre as mudanças que tinha na lei e quem que foi responsável pela mudança. E não hoje que Jesus Cristo flama próprio, ele me cabem para fazer as mudanças. Na Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, que já não lê, já não fala na meditação passada, Cristo me mostra que ele cabem fazer mudança na lei e que enquanto existe seu terra, nenhum til, nenhum jota, nenhuma letra que deve ser tirado da lei até que tudo seja cumprido. Deuteronômio 4, versículo 2, mostrando Deus flama, ninguém que deve acrescentar nada e nem tira nada de si lei. E Apocalipse está falando também, ninguém que deve acrescentar nada aquilo que Deus dá e ninguém que deve diminuir nada. E ali, queridos, nós também hoje quem que faz as mudanças. Livro de Daniel. Daniel, nesse capítulo 7, nesse versículo 25, está falando o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então ali no livro de Daniel, não tem contra profeta Daniel, já tinha profetizado milhares de anos antes, mas que também acontecia a mudança na lei de Deus. É ali quem que também faz mudança? Será que é Deus que é responsável por mudança? Não, porque o próprio Deus já tinha falado desde o Antigo Testamento, mas ninguém que pode acrescentar nada nem tira nada de lei. E Jesus deixa bem claro, mas ele é que bem faz mudança. E Paulo deixa bem claro, se nós é salvo pela fé, mas não nunca pode anular a lei, mas não deve estabelecer a lei de Deus. E Tiago, nesse capítulo 2, versículo 10, está mostrando lá, mas quem que está falando, ele está guarda o mandamento de Deus, mas ele está tropeça num só ponto, ele é culpado de tudo. E ele cita 12, que é 10 mandamentos, ele está falando, quem que fala, ele me mata, mas ele adultera, ele é transgressor da lei, que é porque aquele mesmo lei também não tem contra mandamentos sobre questão de imagem de escultura, prosta de joelho, se baixo da culto missa para as imagens, que Deus está proíbe, e não tem contra também lá o mandamento de sábado. Então, esse texto está mostrando bem claro Deus que faz mudança. E agora ali, o profeta Daniel está mostrando sim que essa mudança foi feita sim, mas não para Deus. Mas ele fala de um chifre pequeno, ponta pequeno. Daniel 7 está fala sobre aqueles 7 animais que representam reinos e também reis. E ali está fala de aquele quarto animal que é um animal espantoso que explica é que eu consigo explicar de forma bem, porque era tão espantoso, e tinha 10 chifres, e está mostrando mas depois, bem parece aquele chifre pequeno, que está fala blasfêmia contra Deus, é aquele que está crescendo na posição de Deus, e está deseja ser como Deus. Por exemplo, a Bíblia está mostrando, Jesus Cristo mostrando na temas que eu não falo antes, ninguém nunca deve chamar de pai. Ninguém nunca deve chamar de pai. Que se refere, por exemplo, me para chamar minha pai, que minha pai biológico de pai. Se refere a pai espiritual, a guia espiritual. É por isso que não tem contra hoje homens que estão levando esse título de pai santo. Líder religioso que está levando esse título de pai santo, aquilo que Deus está reprova, mas que pode ter esse título lá para ser humano, pai santo, pai santíssimo. Então a Bíblia está deixando que ela de forma bem clara, e é falando ali, mas além de blasfema contra Deus, mas que esse poder político-religioso, que no estuda o livro de Daniel e no estuda o livro de Apocalipse, está mostrando esse poder político-religioso, mas que está fazendo dizer, está persegue santo do Altíssimo. No hoje, a Idade Média, coisa que acontece na Idade Média, onde que povo que queria permanecer fiel a princípios de Deus e não a seguir mandamentos de homens criados para magistrados, homens que te declaram ser homem de Deus e representantes de Deus. Então, que as pessoas foi perseguido e que ela acaba para cumprir naquele tempo. E depois, no hoje também está falando que está cuida e muda tempos e lei. Então, a Bíblia já mostrava, querido, mas essa mudança também aconteceu na lei, mas que Deus que foi responsável para essa mudança que houve na lei. Mandamento de Deus verdadeiro fala sobre imagem de escultura que pode. Mandamento de Deus fala sobre guarda dia de sábado, mas hoje não tem contra tirado aquela imagem de escultura e em alguns fica aquela imagem de escultura, mas jogar o sábado de lado. E essa mudança que foi autorizado para Deus. E às vezes pessoas podem falar, mas você está falando então que a igreja, pessoas que estão falando de Deus, que estão fazendo aquela,
Não lê Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, nesse versículo 26, está falando o seguinte: os seus sacerdotes, então é pessoas que te falam, mas Deus, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, é que há pessoas estranhas, pessoas que te declaram ser de Deus. Não, ele é chifre pequeno, ele é um poder político religioso. E ali, Ezequiel está chamando a atenção, mas o próprio sacerdote está viola a lei de Deus. Então, por isso, queridos, que nós não podemos pegar a palavra de Deus, não siga aquilo que Deus está falando, e não mandamento segundo aquilo que o homem te ensina. Que Deus pode abençoar cada um de nós. A verdade de Deus é clara, e que você pode aceitar, e o coração seja aberto à verdade e siga Jesus.